Então, boa noite a todos. Esta é a aula do dia 21 de junho, dia 28 de junho de 2021. Continuamos na pandemia. A nossa irmã Kátia vai fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. E na minha prece de abertura de hoje, eu venho agradecer a oportunidade de estarmos aqui, diante do nosso conforto, diante da nossa saúde, em meio a tantas tragédias acontecendo no mundo, inclusive a pandemia, como o nosso instrutor Disseu mesmo falou. Estarmos aqui agora é um privilégio e por isso sejamos gratos a todos os momentos e a todas as oportunidades de estudo e aprendizado na noite de hoje. Que tenhamos a sorte e a sabedoria de saber interpretar essas lições do Evangelho, ditadas por espíritos e que de muito nos servirá para a tomada de decisões de hoje até o último dia de nossas vidas. Que os anjos estejam ao nosso redor, nos iluminando, nos protegendo, nos intuindo, para que possamos absorver esses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. E livrai-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Graças a Deus, salve Cristo Jesus. Que assim seja. Obrigado, Kátia. Boa noite, Ana. Oi, boa noite. Abre o Evangelho no capítulo 6, o Cristo Consolador. É o item 1, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Àquele que, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é leve e sua lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Muito bem. Fazia tempo que eu não vi essa passagem. Vamos apresentar, porque depois, lá na frente, vocês vão falar que não estão vendo nada. Ó, Cristiane.
Então, nós continuamos no capítulo 4 da Lei de Reprodução. População do globo, 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Eu trouxe uma estatística sobre a população do mundo aqui. Então, para que a gente atingisse o primeiro bilhão de habitantes, desde a criação da Terra até o ano 1800, levou desde a criação até o ano de 1800, depois de Cristo, para que atingíssemos 1 bilhão de habitantes. O segundo bilhão de habitantes levou 123 anos, foi por volta de 1930. O terceiro bilhão levou 33 anos, foi por volta de 1960. O quarto levou apenas 15, foi em 1975. O quinto levou 12 anos, foi em 1987. O sexto mais 12, 1999. O sétimo nós atingimos em 2012 e o oitavo está previsto para a gente atingir em 2028. E o nono vai levar 26 anos, vai acontecer por volta de 2054. Então nós tivemos um crescimento muito forte, principalmente no século XX, né? E agora começa a ter uma alongada aqui a partir do século XXI, é provável que depois isso aqui se estenda por vários anos. Mas vamos estar chegando num ponto em que a Terra talvez não suporte muito mais gente. A tecnologia ela está crescendo cada vez mais. A tecnologia permite que a gente produza muito mais alimento em uma área menor, né? Com isso a gente consegue alimentar uma parcela do mundo, embora hoje existam muitos povos miseráveis, muitas pessoas que não conseguem prover um prato de comida diariamente na sua mesa. Então, ainda estamos num mundo de provas e expiações, estamos tendendo a sermos promovidos para passarmos a ser um mundo de regeneração, mas até que a gente atinja o ponto de regeneração, a gente deve ficar numa fase de transição entre provas, expiações e regeneração. Deve levar alguns séculos para que a gente atinja realmente o ponto de regeneração, né? O que a gente consegue perceber na população mundial é que as pessoas, elas não... hoje em dia, antigamente, uma família tinha 10 filhos, 12 filhos, né? Hoje em dia está sendo bem comum as pessoas terem um filho, máximo 2, e muita gente sem nenhum filho. Porque as exigências da sociedade atual em relação a estudo, em relação a prover as crianças com alimentação, com vestuário, com todo esse modismo que a gente tem hoje, está saindo muito caro. Então as pessoas, muitas nem se relacionam, né? Elas têm relacionamentos que não são duradouros, para que não tenham um compromisso de terem filhos, né? Investem muito mais na sua carreira profissional, no seu bem-estar, no usufruto dos seus ganhos em benefício próprio, e não estão procriando. Boa noite, Cris.
Boa noite, desculpa o atraso, estava tudo sem bateria aqui, cheguei agora da rua. Então, nós estávamos falando sobre a população mundial e eu apresentei, fechei o gráfico. Eu apresentei esse gráfico aqui a respeito do crescimento da população mundial. Então, desde a criação do mundo até a gente atingir o primeiro bilhão de habitantes, aconteceu só em 1800 após o advento do Cristo, né? O segundo bilhão levou 123 anos, o terceiro 33 anos. Então, o segundo bilhão atingimos no século XX, em 1930, o terceiro em 1960, o quarto levou 15 anos, foi em 75, o quinto 12 anos, em 87, o sexto mais 12, foi em 1999, o sétimo levou 13 anos, o oitavo está previsto 16 anos, talvez isso aqui seja até um pouco mais para frente, e o nono está previsto em 2054 para frente. Então, a partir daqui deve alongar mais. Eu estava comentando que as pessoas hoje em dia não querem mais saber de ter filhos, né? Não querem compromisso, não querem as despesas e querem usufruir aquilo que estão provendo. As pessoas estão investindo na carreira profissional e esquecendo a carreira, a vida pessoal, né? A vida em grupo. Não sei se vocês concordam com essa colocação. Concordam? Sim, ó. Eu acredito que isso também é um movimento, né? Faz parte de um movimento. Sim. Eu concordo. O movimento político social. O que você falou, Ana? O meu filho é um que fala que não quer ter filho. Ele fala desde os 16 anos, ele já vai fazer 22 já. É. Ele fala que ele não pretende ter filho, não. E o que pesa é a despesa, né? Sim. O compromisso, né? O compromisso, o compromisso da educação, de tudo, né? Sim. Então ele fala, o quê, mãe? Eu vejo que vocês gastam com a gente, eu não quero, não. Mas está havendo uma tendência. Você vê, na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a acontecer muito isso daí, das pessoas não quererem filhos, né? Tanto assim que as populações da Europa, todas elas têm crescimento negativo. Morrem mais pessoas do que nascem, né? Eu estive em 2000 na Espanha e havia um programa que a Espanha necessitava por ano entre 130 mil e 150 mil imigrantes para poderem manter a sua previdência social em dia, né, para poder pagar todo mundo que estava aposentado. Que na Espanha tem muita gente, a faixa etária lá, eu acho que um terço são pessoas de idade. Era muito comum a gente ver na rua avô, avó, os filhos, os netos, às vezes até os bisnetos, todos de mão dada andando na rua. As famílias elas são muito unidas lá. Mas, de uma maneira geral, todo o povo europeu, todos os estados europeus, eles estão com um crescimento negativo. No Brasil, nós já estamos tendo uma tendência para isso. Nós estamos com 2 pontos para manter a população... Hein? Não, eu ia falar que há países agora na Europa que estão dando incentivo para as famílias terem filhos, né? Porque não está tendo crescimento demográfico e não está tendo mão de obra. A Dinamarca, por exemplo, se uma mulher que não tem filho, ela fica 1 ano em casa, ela ganha um prêmio, um monte de coisa, né? Porque realmente o Estado precisa de nascimentos, e as pessoas não querem ter filhos. No Brasil, nós estamos, para manter o crescimento demográfico, a gente precisa ter 2,2 nascimentos por casal. Uma média dessa daí. Nós estamos bem próximo disso daí. No estado de São Paulo, por exemplo, a gente já tem um crescimento negativo, já é abaixo de 2 aqui.
No Nordeste ainda temos alguns locais que estão relativamente altos, né? Há 20 anos atrás, no Nordeste era 4,6 nascimentos por casal. Hoje em dia está, não sei se chega a 3. Então, é um movimento geral, não é um movimento falar, é assim, né? A França, existe uma tendência dela se tornar o primeiro país muçulmano da Europa, devido os muçulmanos que lá residem, eles não têm esse comportamento. Então, eles têm 4, 5 filhos diretos, né? E isso daí vai fazer com que logo, logo a população muçulmana na França seja maior que a população católica. Então, principalmente devido aos imigrantes que começou, são... olha, com a família do meu sogro, por exemplo. Geralmente, o casal tem 2 filhos, 4 netos, 6 bisnetos, é assim, né? O meu sogro teve 4 filhos. Ele teve 3 netos. 2 dos filhos dele não quiseram filhos. Ele só teve 3 netos porque eu tive 2 filhos. O caçula dele, né? E dentre os netos só tem um menino, que é o meu filho, que fala que não quer ser pai. Quer dizer, vai acabar o sobrenome Vai dele. acabar o nome. Porque se ele não tiver filho, o sobrenome já acaba. Da família do meu sogro já acaba. Você vê, a família da minha esposa, elas são em 5. São 4 mulheres e um homem. Nós éramos em 2, até que minha mãe pegou meu irmão para criar. Eu já tinha 18 anos quando aconteceu isso. Mas minha irmã teve 2 filhas, eu tive 3, o meu irmão não tem nenhum. Dos meus 3 filhos, minha filha teve 2, o outro meu filho tem uma menina, e o mais novo até agora não teve. E ele está com um problema de saúde que talvez ele não consiga ter filho. Eu falei para ele, se você não tiver, adota. Não vou adotar. Então, tudo bem, então vamos ficar sem filho, fica com os gatos lá, né? O pessoal está se contentando hoje com pet, com gato e assim por diante. É mais barato, né? Eu ia falar isso, gente, que as pessoas estão humanizando animais. Tem um amigo nosso que ele tem um cachorro e ele trata como se fosse filho mesmo. Inclusive, teve até comemoração de Dia dos Namorados. Eles marcaram com outros donos de outros cachorros uma noite, um jantar romântico. E agora teve festa junina nesse sábado, no salão de festas de um deles. Todos os cachorros com chapéu, com lacinho, com trancinha, cachorrinha e roupa xadrez. É uma coisa de louco. E ele chama de filho mesmo. Mas tem muita gente assim, né? Eu vejo umas pessoas aqui andando com um carrinho de bebê e cachorro dentro. Nossa. Gente, desculpa, dizem que a gente não deve julgar, né? A doutrina ensina que a gente não deve julgar, mas com tanta criança por aí, complicado, né? Essa inversão de valores. Não, mas é isso que eu falo, Cris. É o valor, é a despesa. Carinho e cuidado e atenção, mas é uma desproporção. Mas é isso que é a despesa. Você pega uma criança para cuidar, você vai cuidar a vida inteira. Um pet, não. E a despesa, o valor da despesa é muito mais alto. Sim, porque é escola, é alimento, é calçado, é roupa, é um monte de coisa, entendeu? Então, sim, vai muito, acho que, do bolso da pessoa também. Mas eu não estou dizendo assim, quanto a você cuidar de um animal, quando você dá atenção e a gastar com ele. Eu digo essa questão que a Kátia falou agora, humanizar o animal, entendeu? Eu acho que tem que dar a devida atenção para os seres certos, né? O animal, claro, o animal requer atenção, requer carinho, mas você fazer uma festa junina, você fazer um batizado, não sei lá o que o pessoal faz agora de tudo, né? Isso aí que eu acho... Casamento. Pois é. É meio extremo, né? Realmente é. Estão socializando os animais, né? É verdade. Criando sociedade. É um barato porque as pessoas, quando se encontram na rua, geralmente é cachorro
que eles saem na rua, né? Aí os 2 cachorros ficam se cheirando, lá o pessoal comentando um monte de coisa e que já sabe que raça que não sei o que não sei o que lá. São outros tempos, outros costumes, né? Não, e isso dá discussão para outros fatores também, né? Deixa eu falar, então, que eu abafo o caso. Difícil. Vamos continuar aqui. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Separei um texto ali, que é do livro A Caminho da Luz. Eu não sei se você já tiveram oportunidade de ler. Nesse livro, o Emmanuel, ele vai... É uma espécie de biblioteca em nosso lar, e ele começa a ver desde a formação da Terra até praticamente os dias na época que foi escrito o livro, foi na época da Segunda Guerra Mundial. Então ele vem até aquela época. E é bem interessante que ele fala das raças que aqui existiam, que era a raça amarela e a raça negra. Essas 2 raças são originárias da Terra, e que com os exilados de Capela nós tivemos a criação das raças adâmicas, né? Das raças brancas. Então, eu separei alguns trechos que eu achei interessante para passar para vocês, tá? Então, vamos lá. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Realmente, se a gente pegar na época de Kardec, que a América aqui praticamente era um território virgem, né? Pegar a Oceania também era outro território virgem, tinha muitas raças, muitos povos que lá existiam, que se a gente for ver hoje, a maioria deles foram dizimados, foram absorvidos pela própria sociedade branca, né, pela sociedade colonial, e hoje em dia você não tem mais resquício nenhum dessas raças, né? Aqui a gente vê de vez em quando um ou outro índio tem ali no que é o morro lá, o outro é do lado de cá, o outro lá, ali na Praia Grande tem uma tribo de índios, tem outra tribo em Peruíbe, em Ubatuba tem tribos, mas eles são muito poucos, né? São realmente, perto da população que existia, hoje eles não representam quase nada. É interessante que eu tive contato com um cacique ali de Peruíbe, ele chama Birajara. Ele e as 2 irmãs vieram fazer um evento aqui na faculdade, eu tive contato com ele, porque ele estava chegando atrasado, ele estava na Praia Grande, e ele não ia chegar a tempo de participar, e não poderia entrar se passasse das 10 horas. Então eu falei para ele, ó, desce e pega o cometa que você consegue chegar aqui. Se você pegar outro ônibus, vai parar onde ele estava, lá no final da Praia Grande, lá não ia conseguir. E realmente ele desceu, pegou o cometa e conseguiu chegar. E depois nós ficamos conversando. Mas ele está acabando o doutorado dele. Não é uma pessoa, embora ele seja indígena, é um antropólogo, uma bela formação, as 2 irmãs eram professoras. Então é um pessoal que hoje está, embora pertençam ainda aos povos originais, mas eles têm outra formação, já são espíritos bem mais evoluídos do que aqueles que tinham naquela época, né? Não sei se vocês, se a Kátia teve contato alguma vez com esses indígenas na parte de educação. Você teve, Kátia? Sim, em alguns eventos, né, em alguns passeios que nós fizemos em relação a projetos. Por umas 2 vezes eu cheguei a ir com alunos em tribos indígenas, aqui da área continental mesmo, mas faz muitos anos. Ali no Japuí tem uma tribo. Isso, eu fui naquela e eu fui numa que é ali para lá de Caruara. É uma mais perto de Caruara, mas eu não lembro direito. Eu estava começando ainda. Caruara, eu não sei onde que fica. Tem que atravessar a balsa, tem que ir para o Guarujá. Ah, tá. Tem uma outra tribo aqui
na Praia Grande, não sei se é Praia Grande ou se já é Itanhaém ali, aliás, Mongaguá, né? Mas ali tem uma tribo também que fica na Serra. Tem até um parque estadual lá. Tem alguns indígenas ali também. Foi bem interessante, os alunos adoraram. Eu acho interessante, embora você pegue hoje essas tribos que estão isoladas, que esse pessoal não tem estudo, né? Você chega lá, a maioria dos índios estão bêbados, né? A maioria é alcoólatra e eles estão... Você vê aqui na rua, às vezes, pedindo esmola, vendendo algumas plantas, vendendo Verdade. algum artesanato que eles façam, né? Sim. Mas muito dependentes. Vocês já ouviram falar num documentário chamado Cortina de Fumaça? Cortina de fumaça, não? Ah, eu assisti esse Da fim de Brasil semana. Paralelo. Da Brasil Cris. Paralelo, assista. Eu assisti esse fim de semana, maravilhoso. E fala certas coisas que não são mostradas, né? Sim. Nossa, perfeito. Fica bom para reflexão. Não conheço, vou procurar ver. Você procura o canal Brasil Paralelo, o documentário chama Cortina de Fumaça. Mas já tem no YouTube, já. É só colocar no Google, Sim, Cortina sim. de Fumaça. Sim, é no YouTube. É um canal, Brasil Paralelo é um canal do YouTube. É. Vou procurar. Então, vamos seguir aqui. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituirão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Segundo o Divaldo, nós tivemos o advento das crianças índigo, né? E foi final do século passado, começo deste século, e depois nós tivemos as crianças cristais. Não sei se vocês já viram essas no YouTube, quando ele fala a respeito tanto das crianças índigo quanto das crianças cristais. Se vocês não viram, eu coloco o link para vocês depois. É interessante ver isso daí, porque, segundo eles, mas eu já li muito a respeito. Segundo eles, são espíritos que estão vindo aqui justamente para ajudar a Terra nessa fase de transição, né, para melhorar. As crianças índigos têm um comportamento e as crianças cristal têm outro tipo de comportamento. Depois eu passo o link para vocês. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos, mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Esse comentário é bem interessante, porque hoje já se sabe, por exemplo, a respeito do homem de Neandertal, que ele conviveu com o Homo sapiens, né? Embora o Neandertal ele fosse mais rústico, mais bruto, e o Sapiens já fosse um modelo melhor acabado, mas eles conseguiram conviver e se reproduzir, inclusive. Tanto assim que existem alguns estudos genéticos que falam que a gente encontra ainda de 2 a 3% da genética do homem de Neandertal na nossa genealogia. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem com os animais.
realmente, né, se a gente for olhar a tecnologia, o que a tecnologia proveu o homem, né? Pensar que no começo do século passado a agricultura era toda feita com tração animal, com esforço animal. Hoje em dia você pega um trator aí e trabalha por uma centena de animais que se tomba de terra num dia, que se planta num dia. Antigamente você precisava de várias semanas para poder atingir a produção que tem hoje, né? Isso daí principalmente na parte de alimentação. Se a gente for pegar outras áreas, a área de tecnologia, por exemplo, não dá nem para comparar, né? A comunicação do jeito que está, as máquinas que estão cada vez mais melhorando a vida das pessoas, logo, logo as pessoas que a gente estava comentando na semana passada, né? Só vão ficar assistindo televisão o tempo inteiro e não vão ter filhos, tá? Está sendo uma tendência, hein? Será contrário à lei? Pode Peraí, falar. Priscila. Estou perdendo. Então, a máquina vai substituir o homem não vai fazer nada, só vai ficar assistindo TV e não vai ter filhos, é isso? Essa é a sua teoria? Não. Isso daí que foi comentada. Bom, a gente está falando a respeito da juventude, da educação, né? Mas realmente a meninada está bem diferente, né? Sim. É o que a Ana estava comentando. Eles não querem filhos, eles não querem compromisso. Não querem sair de casa. A geração neném, né? Isso, é. Tem uma animação, não sei se é da Pixar ou se é da Disney. Aparece a civilização toda gorda, tudo sentado, tudo fazendo só aperta botão e assiste vídeo, assiste tela, faz tudo automatizado. E quem comanda é um computador super poderoso que comanda tudo. Ah, isso daí deve ser ótimo para dar aula. Então, eu vou ver se eu acho. É uma animação, fez sucesso. Eu vou ver como é que é o nome dela direito, eu te passo lá no grupo. Tá bom, obrigada. Nada. Eu li É o filme Wall-E. A Wall-E? É. Ah, é isso mesmo. É o Wall-E. Wall-E. Ah, tá. Eu, quando Obrigada. era aborrecente, eu li uma vez, era uma revista de ficção. Então, isso aconteceu alguns séculos após o século XX, né? E eles chegam num local lá, entram, tem uma televisão, aí a pessoa analisando, não, isso aqui devia ser o Deus deles, eles ficavam sentados aqui, adorando esse Deus, sabe, colocando com... Eu achei um barato aquela colocação do autor, porque realmente, né, a tendência hoje é ficar todo mundo de frente para a televisão aí, sem fazer nada. Eu não sei. Antigamente dizia-se que a nossa evolução seria perder os cabelos, eu estou evoluindo, que eu já perdi o meu, seríamos bem mais magros e mais altos, né? Então, não sei se a gente vai chegar a esse ponto. Mas... Esse desenho do Wall-E, é todo mundo numa nave, eles não conhecem a Terra. Então, eles não fazem nada. Simplesmente ficam sentados, que nem a Cris falou, assistindo televisão e tal. Quando eles começam a tentar levantar, eles começam a rolar, de tão gordo que eles estão. E esse robô, ele acha planta na Terra, que aí eles vão para a Terra. Mas são seres que nem conhecem. Nasceram dentro dessa, tipo, uma espaçonave, né? Que fica vagando no ar. Mas É legal o desenho. Eu, particularmente, quando assisti no cinema, não gostei. Mas é interessante, sim. Depois você presta atenção, é interessante. O que você falou, Cristina? Ficou? Eu falei que é porque a civilização foi destruída e aí passaram a viver nessa nave. Só que sabiam já que existia vida na Terra, mas era ocultado da civilização que estava nessa Eles nave. achavam que não era habitável a Terra, né?
Na realidade, existia um interesse por trás aí. Eu não lembro exatamente o final do filme, mas tinha um esqueminha aí. Bom, é basicamente o planeta dos macacos também, né? A ideia é mais ou menos a mesma, né? A nave sai, quando a nave retorna aqui para a Terra, a civilização foi destruída e os macacos assumiram, estão criando uma nova civilização. É assumir o controle, né? Será contrário à lei da natureza ao aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta que tende à natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Isso aqui é interessante, né? Porque graças a esse aperfeiçoamento da ciência, é que hoje a gente consegue uma maior produtividade de uma série de grãos aí que são necessários para a nossa alimentação. O gado, antigamente eram 4 anos para você engordar um boi, hoje em dia você já tem boi que com 2 anos, com menos de 2 anos, você já pode levar para abate, que ele já tem peso suficiente e assim por diante. Então, esses cruzamentos estão sendo feitos com uma intensidade muito grande. E hoje já existe o domínio, inclusive, dessa parte genética aí, que dá para fazer com muito mais perfeição, né? Você pega uma vaca, por exemplo, que é modelo, eles tiram os óvulos dessa vaca, fecundam in vitro, introduzem em outras vacas, então, uma vaca que você teria aí 10 crias durante a vida dela, você consegue ter 300, 500 filhos dessa vaca, que é uma vaca perfeita. Então, a ciência, a tecnologia cresceu muito na parte de reprodução, tanto de animais quanto, inclusive, na reprodução humana, né? Eu acho que é como fala aqui, né? O homem é instrumento que Deus se serve para atingir seus fins. Se não fosse possível a gente... colocou o filme aqui. Se não fosse possível a gente atingir esses objetivos, a gente ter essa capacidade de domínio da genética, de reprodução in vitro, etc., né? Se não fosse que Deus não quisesse, a gente não teria conseguido. Então, só conseguimos aquilo que nos é permitido. A partir do momento que a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai tendo outras permissões, né? Vamos chegando a uma produção bem melhor, a um aperfeiçoamento, inclusive, do ser humano. Talvez no futuro a gente seja essa população que a gente tem hoje, ela vai regredindo e as pessoas vão conseguir viver, ao invés de viver 100 anos, que é a perspectiva hoje, nós estamos com 80 anos em algumas sociedades, né? Que a gente chegue a mais de 100 anos em média aí de sobrevivência, com uma saúde melhor, né? Não adianta também viver 100 anos e você não ter uma boa saúde. Mas o aperfeiçoamento de remédios, de drogas, uma série de coisas, a tendência é isso daí. A gente vai ser muito mais ativo durante bastante tempo e reprodutivo talvez na segunda metade da nossa existência. Vamos ver como vai ser. E eu acho que eu não atinjo não consigo ver essa evolução. Talvez só na próxima encarnação. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivo, senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize? Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve inteligência e, sob esse aspecto, é que maior proveito tira. Realmente, né, se
Não importa o que motivou a pessoa. Ela acaba fazendo uma boa obra, mas por uma, uma forma intuitiva, às vezes até uma forma egoísta da parte dele, né? Mas consegue fazer uma boa obra através de uma coisa que não foi tão meritória como está sendo dito aqui. Antigamente era comum pegar, cruzar aves, cruzar gado, cruzar uma série de coisas, inclusive as raças de pets aí que a gente tem um monte de raça que é por tamanho, que é por ferocidade, assim por diante, que foram feitos esses cruzamentos, né? Nem sempre de uma forma meritória, como fala aqui, que a gente tem raça aí de cachorro, por exemplo, que é muito agressiva, né? Por causa do pitbull. Aqueles cachorrinhos também que foram cruzados, que tem o focinho achatado. Aqueles cachorros, há veterinários que pediram para que as pessoas não comprassem mais os pugs, né? Sim. Porque eles têm problemas respiratórios por conta dessa Cruzamento. formação óssea. É como se eles tivessem tomado uma liderada no focinho. A maioria dessas raças que hoje são comerciais, né? Eles não duram muito porque, devido aos cruzamentos, eles não têm resistência, né? A saúde deles não é boa. Você pega aquelas raças mais antigas, né? Que são mais próximas do lobo, por exemplo. Tem cachorro que vive quase 20 anos. Se você pega hoje um dálmata, um cachorro assim, é 10 anos, 11 anos. Cachorro, quanto maior, menos tempo vive, né? Esse pug, por exemplo, é um que ele tem um focinho bem achatadinho, tem a pelagem clara, curta e com manchas pretas. O focinho é preto, eu não sei exatamente o nome dele. Mas eles têm problemas cardíacos e respiratórios. Eles sofrem muito durante o passeio. Então, eu li um artigo onde veterinários de fora incentivam para que as pessoas não comprem esses animais por conta desse cruzamento infeliz para os animais, né? Eles têm um sofrimento. De restrição, né? Eu fico admirado, às vezes, a pessoa tem um cachorro, um pastor alemão, um border collie, para viver em apartamento. O animal vai sofrer, porque são animais, o border collie é um animal que precisa de muito espaço, né? Então, Não, e um São Bernardo, que eu já vi dentro de um apartamento com quantos? Fora aqueles husky siberianos, pelo amor de Deus. eu vi outro dia, já faz uns 3 anos, ali na praia, no Gonzaguinha, para cá do Santander, para cá eu moro aqui perto do Itararé. Então, foi antes de chegar no Santander. O sujeito ele virou a esquina ali com São Bernardo. Eu parei, eu virei para ele e falei, escuta, quem leva quem para passear, né? Ele falou, com certeza é ele, né? Porque o cachorro estava arrastando o cara não conseguia segurar o animal. E é um sofrimento para o bicho, né? O São Bernardo ele tem quase 1 metro de altura. Não, e é um animal de clima frio, né? Sim. Neve. Se bem, ele sofre menos que se você pegar aquele... Tem um que parece bem um lobo. Não sei o qual. husky siberiano. Isso. Aquele cachorro é muito bonito, mas dá dó de ter um cachorro daquele Eu aqui. Né? conheci uma pessoa que tinha um husky, o ar-condicionado vivia ligado e o cachorro não saía da piscina. O meu vizinho lá no interior tinha um desse daí. E lá é quente para danar. O cachorro sofria muito. Mas não podia entrar um animal lá dentro da casa dele que ele destroçava. Ele é bem agressivo, aquele cachorro. O meu cunhado tinha um Weimaraner, um casal. Só ele que saía com o macho. Era o único que conseguia segurar. Meu cunhado tem 1,92 m e ele pesa mais de 100 quilos, né? Era só ele que saía com o macho.
Quando ele pulava no meu marido, que tem 1,83 m, ele ficava Ele mais alto. derrubava. Ou a cabeça do meu marido ainda ficava no pescoço do cachorro. Mas eles criavam em casa, né? Apesar que a casa, ao meu ver, era pequena para o casal. E aí ele se desfez da ninhada, ele deu a fêmea, e a fêmea foi com um filhote para um sítio. E ele ficou com o macho, até o dia que o macho fugiu, né? E aí não achou mais. Não, não achou mais, porque era de raça, né, Dirceu? Bem cuidado. Quem pegou, quem pegou não devolveu. E esses cachorros não são tão agressivos, eles são, pelo fato de sair na rua, de se aproximar das pessoas, eles também não temem as pessoas, né? Você, Sim, vê- ele era muito bonzinho, você faz um o agrado, você macho. faz um agrado no bicho, ele. É, ele só tinha tamanho, mas ele era muito bonzinho, o cachorro. Ele era um amor, o cachorro. Então, quem pegou, ele deve ter ficado, né? Porque nunca mais meu cunhado soube do cachorro. Difícil. Então, vamos lá. Obstáculos à reprodução. São contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo à própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, que quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Eu vi acontecer um fato bem interessante. Um ex-patrão meu comprou um sítio. Essa empresa tinha comprado o sítio, o irmão acabou gastando dinheiro e ele ficou com o sítio em troca do dinheiro que o irmão havia pego lá para entrar na política. Ele colocou o nome de Sítio dos Macacos, tinha muito aquele macaco prego lá. Aí ele achava bonitinho, começou a levar comida, né? Aí falava para as pessoas iam ver, levavam um monte de fruta, davam para os animais. Aí os bichinhos foram se reproduzindo, chegou uma hora que a coisa começou a ficar ruim para ele. Aí ele foi conversar com um amigo nosso que ele era da Polícia Ambiental. A primeira coisa que ele falou foi: para de dar comida, porque a própria natureza se equilibra. E realmente, depois que pararam lá, eles acabaram, não tinham mais o alimento farto que tinha lá, que eles ficavam dando. Eles começaram a roubar um monte de coisa no sítio, acabaram se dispersando pelas matas lá, e acho que a própria natureza acabou coibindo a reprodução deles, né? Mas a interferência humana acaba facilitando esse tipo de coisa. Lá no Nordeste, eu fui para Maranhão, naqueles lençóis maranhenses, teve um local, não, isso daí foi no Piauí, na foz do rio lá do Parnaíba. Os macaquinhos, nós paramos num lugar lá, estava cheio de macaquinho. O macaquinho enfiava a mão na bolsa de todo mundo, roubava as coisas, roubava comida, roubou máquina fotográfica, roubou o relógio do cara. Mas eles ficavam ali e os pequenos já faziam isso. Os filhotes já estavam
já tinham aprendido a roubar, né? A pessoa fica, vou tirar fotografia. Chegava perto lá, dava moleza, ficava sem máquina, ficava sem nada, os bichinhos roubavam tudo. Então, a intervenção humana acaba sendo desfavorável ao próprio ambiente, né? E na nossa região nós temos uma invasão muito grande de um caramujo, que é o caracol africano. Trouxeram esses caracóis aqui para tentando usar como escargot, né? Escargot, que ele tem mais carne que o escargot, ele era maior, acabou não dando certo, as pessoas liberaram, e hoje esse caracol ele acaba contaminando as pessoas com meningite. Ele é um vetor de meningite, e aqui tem muito. Eu fiz um curso lá na faculdade, e nós viemos aqui na Ilha Porchá, e uma noite nós pegamos quase 60 caramujos só nesse trecho aqui, da subida da ilha. Tudo isso? Sim, lá na faculdade tem um monte. E faz o exame nos bichinhos, tem uns que não tem eu não sei qual da meningite que ele tá, acho que era a bactéria. Ele não estava contaminado, mas a maioria, todos eles estão contaminados com uma bactéria que causa meningite, então é muito perigoso. E ele é grande, né? Se você olhar aqui, ele aparece muito à noite. Ele é imenso, eu já vi. Durante o dia é mais difícil, mas eles são bem grandes. E pode contaminar animal, o animal acaba contaminando as crianças, né? Mas é sempre a influência humana que acaba prejudicando o meio ambiente, né? Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Isso aqui existia, não sei se ainda tem, mas nas sociedades árabes, principalmente, né? Eles acabavam com a parte reprodutiva da mulher, que era mais para as danças do ventre, mais pensando na sensualidade, né? Do que no próprio... Era comum, por exemplo, tempos idos, né? O Vaticano pegar aquelas crianças que tinham a voz bem feminina, eles acabavam castrando os meninos para que não perdessem aquela voz, aquela voz bem aguda que eles tinham, né? Já que era proibido o sexo feminino na igreja, eles acabavam castrando os meninos para poderem fazer parte do coral e assim por diante. Então, são costumes que hoje já mudaram. Ali não era sensualidade, mas acabava tendo... O intuito era de você ter o prazer da música, né? Mas não deixa de ser uma interferência também de uma forma egoísta. Casamento e celibato. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Bem atual esse tema, né? Sim. Se bem que hoje o Islã, né, o islamismo, já não tem muitos casamentos, né? Embora eles possam ter bigamia, assim, mas a lei do Islã fala que o homem podia ter tantas mulheres quanto ele pudesse sustentar, né?
Sim, de acordo com o poder aquisitivo dele, né? E é uma cultura. Eu digo com relação às civilizações ocidentais. Está havendo essa distorção de valores. Ainda tem umas religiões evangélicas também, isso tem muito nos Estados Unidos, que eles fugiram da Inglaterra para lá, que eles também são... Não é o Mormon, não. Uma coisa parecida, né? Eu acho que é aquele Quaker. Lembra que tinha a ver a Quaker? Sim. Eu acho que são os Quakers, que eles podem... Tem alguns locais, principalmente no estado de Nova York, não é na cidade, é no estado de Nova York, né? Que eles mantêm essa tradição de ter várias mulheres, mas é uma comunidade muito fechada, né? E é tudo consensual, né? Eu tinha um programa num canal não sei se era no Home Health ou no Discovery, tinha um programa que mostrava uma família dessas. Mas eles têm um monte de restrição, menina não pode estudar, eles são muito fechados, né? Não, essa que eu assistia não era, não. Não. Essas que eu vi, eles são muito fechados. Eles não saem, eles vivem do campo, eles provêm o próprio sustento deles, não tem energia elétrica. Ah, não, então não era essa cultura, não. Era uma outra turma e assim, bem modernos até. Não, esses daí são bem atrasados. Eles têm, a atração deles é animal, tudo. Eles não evoluíram. Eles fugiram da Inglaterra para os Estados Unidos e, como comunidade, eles já eram fechados, continuaram fechados, até hoje mantêm esses costumes, né? E, por respeito, as leis americanas acabaram permitindo porque é o costume deles. Mas vai contra a própria lei natural, né? Como eles falam aqui. A lei da natureza. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Realmente, a maioria da natureza, o casamento não é indissolúvel, né? Deu certo, não deu certo, tchau, cada um para o seu canto e vamos partir para outra. Uma vez eu estava num evento espírita e até eu comentei com a palestrante a respeito disso. Tinha muito espírita que era comum, isso já faz uns 30 e poucos anos, tá? Era comum as pessoas falarem, você aguenta o seu marido, aguenta a sua mulher, porque assim na próxima vida você não precisa mais conviver com ele. Se você separar, na próxima com certeza você vai voltar para casar com ele. Isso vai totalmente contra a lei da natureza. Você ficar convivendo com uma pessoa para ficar em atrito, para ficar aquele ódio mútuo, né? Isso, com certeza, você vai voltar numa outra existência para eliminar esse ódio, né? O fato de você ter casado e separar, Sim. Deu certo? Não deu. Foi uma tentativa, né? O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. A Igreja Católica tem que... Não é um celibato voluntário, é um celibato obrigatório, né? O Papa está pensando em mudar algumas coisas disso daí, mas pelo jeito não vai conseguir, não. Porque ainda tem muitos tradicionalistas lá dentro do Vaticano. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Vocês assistiram aquele filme da Teresa de Calcutá? Não.
Eu também não. É Também não interessante, assisti, não. porque ela era freira, né? E ela dava aula para as noviças, e quando ela vai atrás da vocação dela, que é cuidar das pessoas, que é costume ainda na Índia, a pessoa quando está doente, que é das classes mais baixas, eles largam a pessoa para morrer e que se vire, né? Não existe compaixão nenhuma ali. E ela cuidava dessas pessoas que estavam morrendo. E algumas das noviças dela acabam que elas eram alunas na realidade, né? Tem uma lá que a mãe quer, inclusive era uma família mais abastada e eles queriam que a filha se casasse, eles queriam um casamento para a filha. E ela acaba saindo da escola que ela estava e vai e segue junto com a Teresa de Calcutá. Então ela vai auxiliar. São duas meninas que vão auxiliar. E são voluntárias que esse sacrifício pessoal da própria Teresa e dessas meninas que a seguiram, que a auxiliaram nessa sua jornada, né? No caso do celibato que está falando aqui, que é um sacrifício que certas pessoas fazem, é justamente por isso, né? Porque se você tem uma família para depois se locomover, como os padres fazem, que migram de um lugar para o outro, fica muito mais difícil, né? Então é para se entregar mesmo ao sacerdócio. Sim. Muitos estão. A gente vê que são pessoas diferentes, né? São pessoas que compreenderam. Sim, a grande maioria como se fala, é vocação. Sim. Elas já vêm predestinadas, né? Chega aqui e a gente acaba querendo fugir, mas muitas são realmente predestinadas, é vocação, como você está dizendo, né? Então, a observação de Kardec aqui. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Então, essa é a aula de hoje. Eu tenho esse outro texto aqui, que eu comentei com vocês, que sobre as raças humanas, que foi o tema que nós estudamos hoje, né? Que está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Então, sobre os antepassados do homem, ele fala: o reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sobre as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. E vou ler uma série de textos ali. Examinada, porém, a questão dos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário, a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, por que mudou, não tem mais acentuação, né? Então, esses antropóides, antepassados do homem terrestre e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram essa evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. Esse levantamento genético aqui mostrou que o chimpanzé tem 98,5 ou 6% da parte genética humana. É interessante que eles não conseguiram desenvolver a parte da fala. Então, enquanto os antropóides humanos desenvolveram a fala, até hoje os chimpanzés ainda não desenvolveram essa parte. Quando ele fala no Plioceno ali, é a série mais superior do sistema terciário, mais superior do sistema terciário, posicionada acima do Mioceno e abaixo do Pleistoceno.
aproximadamente de 5,3 a 1,6 milhões de anos. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinam meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento, em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. É interessante essa colocação, né? Ele fala que realmente não aconteceu um acidente, foi uma mudança pré-programada já, programada para que a gente viesse a se tornar o animal dominante. A grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródomos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílix, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia, quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição do corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificada-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Há poucos dias eu vi no UOL que a raça que mais antiga, né, como raça de humanos, são os aborígenes da Austrália. Eles chegaram a 70 mil anos na pesquisa que fizeram dessa interação genética daqueles aborígenes, né? Então, uma das primeiras raças que surgiram foram eles. Eles são negroides, isso daí bem interessante. Ao passo que no outro ramo aqui nós tivemos os amarelos, né? Os mongóis. Então, são os negroides e os mongóis. Os mongóis são amarelos e os negroides são os negros. Aí ele fala aqui das raças adâmicas, não sei se vocês já tiveram algum conhecimento a respeito disso. Por que Orbis está errado? Você não conhece. Então vai para o dicionário. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiu a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco. Então, aqui eles estão falando do processo que estamos sendo submetidos, né? Relativamente às transições esperadas do século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua,
para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos infelizes. É assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores infelizes. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo o mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos, na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Com auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Os povos adâmicos são 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das suas reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Quando ele fala aqui do paraíso perdido, tanto a religião hebraica, né, quanto a religião indiana fala de paraíso. Esse é um termo comum que eles têm. Depois, o cristianismo e o islamismo pegaram isso daí também do judaísmo, né? As tradições do paraíso perdido passaram de gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqui tem um comentário do Emmanuel. Entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Ele fala que foram mais ou menos 50 mil anos desde a chegada desse pessoal de capela até hoje, né? Eles levaram mais ou menos 10 mil anos para que eles pudessem começar a reencarnar. Foi quando os auxiliares, os prepostos do Cristo, como foi dito aqui em cima, né? Eles conseguiram transformar os corpos dos antropóides que aqui existiam para que eles não se sentissem encarnando em animais, embora ainda fossem seres que não estavam numa perfeição física tão excelente quanto a que eles tinham, mas já não davam mais a ideia de que fossem animais. E tem aqui um outro ponto que ele não está aqui, mas Capela fica distante 32 anos-luz da Terra. É logo ali, bem longe. Então, lá. Bom. Então, vamos voltar aqui. Entre as considerações acima do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares,
chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus, foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos aos degredos dos imigrantes de Capela, devemos esclarecer que nessa ocasião já o primata hominis se encontrava arregimentado entre tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir é uma região que existe ali no Cáucaso, tanto assim que a raça branca é conhecida como raça caucasiana. Então, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo do conhecimento dos povos, os exilados da Capela trabalharam proficuamente adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Essa é a nota de Emmanuel, tá? Então, esse texto eu vou passar para vocês. As raças adâmicas são 4. São os semitas. Então, semitas são árabes e judeus, os egípcios, os hindus, a raça branca de indianos, né, porque nós temos também a raça negra entre eles, e os arianos, que o Hitler procurou tanto. Então, ele fala na sequência do livro aqui que os egípcios eram os mais adiantados. Então, assim que eles deixaram os que ficaram menos tempo aqui no orbe terreno, em pouco tempo, em alguns séculos, eles já tiveram mérito suficiente para retornarem à capela. E eles deixaram uma série de monumentos aqui, principalmente as pirâmides, que é uma construção que, segundo alguns espíritos comentam, seria comum em capela, deixando as pirâmides como uma mostra da sua ciência. Os semitas, eles eram os mais orgulhosos, tanto assim que essas raças, dificilmente elas cruzam com outras raças, elas mantêm sempre a sua comunidade, eles ficam cruzando entre si, né? E até hoje esse ódio que tem aí de árabes e judeus, eles se mantêm porque, pelo costume que eles têm de não se miscigenarem com outras raças, e viverem sempre naquele local. Eles não progrediram nem no local, nem na própria miscigenação. Os hindus, eles eram os mais evoluídos espiritualmente, mas cometeram o pecado de criar os párias, né? De desprezar aqueles que não lhes fossem iguais. E os arianos eram os mais atrasados, das 4 raças, todos os mais atrasados formaram os arianos, e com isso eles saíram da Índia e foram se miscigenando com todas as outras raças que foram encontrando, formando todas as populações europeias, desde os gregos até os vikings lá em cima, todos eles são descendentes dos arianos. Então Hitler procurava o ariano perfeito, que na visão dele seria loiro, de olho claro, e assim por diante, né? Mas todas aquelas raças ali, elas são
são arianas, todas as raças europeias. A gente pega do lado de lá, na parte ocidental, a gente tem as raças amarelas e negras que foram se miscigenando ali, que são as raças oriundas aqui da Terra. Os egípcios e os semitas, eles ficavam naquela região ali da Mesopotâmia, se localizaram ali, e os arianos e os hindus na Índia. Depois os arianos saem e vão dominando toda a Europa. Certo? É esse livro. Leiam esse livro, que ele é muito bom. Depois ele fala cada uma dessas raças, vai comentando, inclusive a própria evolução que a gente tem aqui do nosso próprio planeta, tá? Tudo bem? Algum comentário? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Se vocês quiserem, eu posso mandar esse livro A Caminho da Luz. Eu posso mandar o link desse livro para vocês. Vocês podem ler no computador, no celular. Manda sim, o seu. Se vocês têm, então eu mando para vocês, se vocês tiverem interesse. Eu mandei o link do documentário também lá no grupo. Eu vi. Eu achei que fosse alguém que estivesse entrando, eu fui abrir o WhatsApp e vi que você tinha mandado do filme, né? Do filme, Wall-E, e do documentário Cortina de Fumaça. Ah, tá. Então vou dar uma olhada nele depois. Tudo bem, meninas? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Não, tá suave. Não, tá suave também. Tá suave? Então tá bom. Então quem vai fazer a oração de fechadura? O assunto do início da aula de hoje. Eu faço. Você faz, então? Tá. Então, Cristina vai fazer a oração para a gente. Deixa eu desligar meu microfone. Vamos acalmando nossos corações e agradecendo por mais esta semana que se inicia, que ela seja abençoada, harmônica, e que vamos pedir também pela toda a humanidade. Como sempre eu peço, que haja sempre tolerância e resiliência para podermos vencer as adversidades do dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, obrigado, Cristina. Obrigado pela audiência. E uma boa semana a todas. Obrigada, Dirceu. Obrigada, meninas. Uma boa semana a todos. Para todos nós, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até segunda. Até segunda. Boa semana. Mesmo que seja com atraso, estarei aqui. Mesmo Muito que haja bom. algum impedimento. Obrigada pelos links. Por nada.